As pirâmides do Egito continuam a intrigar pesquisadores e entusiastas, revelando artefatos que desafiam explicações convencionais. Desde objetos de origem misteriosa até tecnologias aparentemente anacrônicas, essas descobertas sugerem que civilizações antigas possuíam conhecimentos perdidos no tempo. Este artigo explora os 10 itens mais enigmáticos já encontrados em tumbas e câmaras secretas, combinando arqueologia e teorias alternativas. Se você acha que já viu tudo sobre o Antigo Egito, prepare-se para questionar suas certezas. Alguns desses artefatos parecem saídos de ficção científica, mas estão lá, guardados em museus ou escondidos em relatórios de escavações. O que mais estará esperando para ser descoberto sob as areias do deserto? 1. O Papiro de Ames, Papiro Rim. Descoberto em Luxor em 1858, o Papiro Rim é um manual matemático de 1650 a.C., copiado pelo escriba Ames. Com aproximadamente 5 metros de comprimento, ele detalha frações, geometria e até equações lineares, revelando um sistema numérico surpreendentemente avançado. Curiosamente, inclui problemas práticos, como calcular pães para distribuição justa ou áreas de terrenos após as cheias do Nilo. O mais intrigante? Algumas soluções usam métodos que só seriam redescobertos séculos depois. Por que esse conhecimento não evoluiu continuamente? Especula-se que parte dele tenha se perdido em reviravoltas históricas, enquanto teorias mais ousadas sugerem origens em civilizações ainda mais antigas. 2. A adaga de Tutancâmon feita de metal extraterrestre. Entre os tesouros do faraó Tutancâmon, uma adaga de ferro com cabo de ouro chamou a atenção não pelo luxo, mas por sua composição: 10% de níquel e traços de cobalto, assinatura química de meteoritos metálicos. Testes em 2016 confirmaram que a lâmina veio do espaço, mas como os egípcios a forjaram em 1323 a.C., séculos antes da difusão da metalurgia do ferro? O artefato sugere que meteoritos eram trabalhados como metais preciosos, possivelmente associados ao deus Ra. Outro mistério: a técnica impecável, sem impurezas ou soldas. Seria resultado de um conhecimento secreto ou de uma tecnologia esquecida? A adaga ainda brilha após 3.300 anos, desafiando explicações simples. 3. O disco de Sabu, objeto de xisto em forma de disco. Descoberto em 1936 na tumba do faraó Sabu, 3100 a.C., este objeto circular de xisto intriga pesquisadores há décadas. Com 61 centímetros de diâmetro e formato aerodinâmico, lembra uma hélice ou roda, mas sua função real permanece desconhecida. O design complexo, com 3 curvas precisamente esculpidas, sugere um propósito técnico avançado, algo incomum para o período pré-dinástico. Teorias variam desde um queimador de incenso ritualístico até componentes de um antigo mecanismo hidráulico. O mais polêmico? Alguns defendem que seu formato lembra peças de tecnologia moderna, levantando questões sobre possíveis conhecimentos perdidos. Como um artefato tão complexo foi esculpido em pedra frágil sem lascar? 4. Barco solar de Kelps. Em 1954, arqueólogos desmontaram um navio de cedro enterrado ao sul da Grande Pirâmide. Com 43 metros de comprimento, o barco solar foi construído para transportar simbolicamente o faraó Kelps, 2600 a.C., na jornada pós-morte. O intrigante? Suas 1.224 peças se encaixam sem pregos ou cola, usando apenas encaixes de madeira, técnica que permitiu sua reconstrução perfeita 4.600 anos depois. Testes mostraram que o barco era navegável, não apenas decorativo. Por que um faraó precisaria de um navio funcional no além? Alguns pesquisadores acreditam que ele possa ter sido usado em vida para rituais no Nilo, enquanto teorias alternativas sugerem conexões com mitos de deuses navegantes. 5. O manuscrito de papiro com feitiços do Livro dos Mortos. Encontrado em tumbas do Novo Império, 1.550 a 1.070 a.C., esses papiros contêm feitiços para guiar a alma no submundo. O mais longo, o Papiro de Ani, 19 metros, detalha provações como pesar o coração contra a pena da verdade. Trechos descrevem portais dimensionais e deuses estelares, com ilustrações de seres híbridos. Um feitiço, capítulo 171, menciona transformar-se em luz pura para escapar da morte.
E o mais curioso? Algumas fórmulas químicas nos textos foram identificadas como receitas para embalsamamento avançado. Seriam conhecimentos científicos disfarçados de magia? A precisão anatômica nas instruções de mumificação reforça essa hipótese. 6. Estatuetas de Ushabti. Encontradas aos milhares em tumbas egípcias, essas pequenas estatuetas, de 10 a 50 centímetros, tinham um propósito surpreendente: tornar-se servos no além-vida. Inscrições como: se o falecido for convocado para trabalhar, responda, aqui estou, ativariam magicamente as figuras. Feitas de faiança, madeira ou pedra, algumas possuem ferramentas miniaturizadas, sugerindo especialização em tarefas agrícolas ou artesanais. O recorde é da tumba de Seti, com 700 Ushabtis, um exército pós-morte. Por que tantos? Textos funerários alertavam sobre decisões arbitrárias dos deuses, que poderiam exigir trabalho eterno. A crença era tão forte que falsificadores do período vendiam Ushabtis defeituosos, criando o primeiro mercado negro do além. 7. O mecanismo de bronze com engrenagens. Em 2006, um artefato corroído foi desenterrado perto da pirâmide de Saqqara, um objeto de bronze com rodas dentadas que lembrava o mecanismo de Anticítera grego. Datado de 300 a.C., seu propósito divide especialistas. A hipótese principal é um dispositivo para calcular eclipses ou estações, mas sua complexidade, 5 engrenagens interligadas, parece anacrônica. Detalhes curiosos: marcas de uso sugerem manipulação frequente, e traços de ouro indicam que pertencia à elite. O mais intrigante? Fragmentos de papiro próximos mencionam rodas que revelam o caminho de Ra. Seria um instrumento astronômico sacerdotal? Ou evidência de tecnologia perdida, como defendem teóricos dos egípcios eletricistas? 8. A porta falsa da pirâmide de Gizé. Em 2017, escaneamentos por muons revelaram uma cavidade oculta atrás de blocos de granito no corredor norte da Grande Pirâmide. Batizada de porta falsa, sua função é um enigma. Não há alças ou marcas de abertura, mas ranhuras simétricas sugerem um sistema de deslizamento. Curiosamente, hieróglifos próximos mencionam a passagem para o Dua, submundo. Teorias variam de câmara secreta de oferendas até um dispositivo acústico. Testes mostraram que a estrutura ressoa em 440 Hz, frequência associada a rituais. O mistério se aprofunda com relatos do século XIX sobre ventos quentes soprando de fendas na área. Uma expedição está programada para 2025, usando robôs endoscópicos. O que poderá estar escondido há 4.500 anos? 9. Ovo de avestruz com hieróglifos. Descoberto em 2020 na necrópole de Okurna, este ovo de avestruz esculpido, c. 1500 a.C., é uma das peças mais curiosas do acervo egípcio. Com 12 centímetros de altura, exibe hieróglifos que descrevem uma jornada celestial e imagens de constelações desconhecidas. Análises revelaram resíduos de ópio no interior, sugerindo uso em rituais xamânicos. O mais intrigante? A casca foi trabalhada com precisão cirúrgica, furos microscópicos alinhados formam a constelação de Órion. Por que um objeto tão frágil sobreviveu em tumbas saqueadas? Egiptólogos acreditam que era considerado protegido pelos deuses. Teorias radicais propõem que representaria um mapa estelar para viagens astrais, conectado ao mito de Osíris. 10. Fragmentos de vidro do deserto. Espalhados pelo Saara, esses vidros círicos amarelo esverdeados, formados há 29 milhões de anos, foram encontrados em tumbas da 18ª dinastia, 1550 a.C. O enigma: peças como o escaravelho de Tutancâmon foram talhadas nesse material, que requer 1800 graus Celsius para se fundir, temperatura inatingível na época. Testes modernos mostraram traços de irídio, elemento comum em meteoritos. A hipótese mais aceita é que os egípcios coletaram vidros formados por impactos cósmicos, mas textos do Templo de Edfu mencionam pedras que caíram do céu em fogo. Seria o primeiro uso registrado de material extraterrestre em joalheria? Ou evidência de tecnologia perdida, como sugerem defensores da arma de Sete? Esses 10 objetos comprovam que as pirâmides e tumbas egípcias ainda guardam segredos capazes de revolucionar nossa compreensão da história. Desde matemática avançada até materiais extraterrestres,
Cada artefato desafia a linha do tempo convencional. O que mais poderá estar escondido sob as areias? Com tecnologias como scanners de Moose e inteligência artificial decifrando papiros, novas descobertas surgem a cada ano. Talvez a maior lição seja humildade. Civilizações antigas podem ter alcançado conhecimentos que só agora começamos a redescobrir. E você, qual desses mistérios acha mais fascinante? O disco de Sabu, a adaga estelar ou os textos mágicos que misturam ciência e espiritualidade? Uma coisa é certa, o Egito ainda não disse sua última palavra.